Olá, meus amigos. Boa tarde. Quero deixar uma palavra aqui para vocês da importância do clamor, do se dedicar, do perseverar na oração. A igreja atual, irmão, eu vou enfatizar isso de novo. Igreja é o corpo de Cristo. É a manifestação visível do Deus invisível. Igreja não é instituições denominacionais. Isso são convenções, isso são instituições onde nós nos reunimos, temos um CNPJ em Brasília, no estado, etc. Estou falando da igreja, do corpo. O que é o corpo de Cristo? É a manifestação visível, irmão, das características de Cristo. E somente pelo conhecimento bíblico, através do Espírito Santo, você percebe a igreja de Cristo. Ela tem sinais, a igreja de Cristo. E um dos sinais poderosos é a oração. O Espírito Santo. Irmão, eu quero deixar essa palavra para vocês. O poder real do Espírito Santo de Deus. A Bíblia diz, irmão, eu acredito que Cristo é 100% homem e 100% Deus. Isso, na minha mente, é intocável até os dias de hoje. Mas eu quero deixar uma palavra. A Bíblia diz que Jesus foi levado para o deserto pelo Espírito, irmão. Até ser levado para o deserto, a dependência é do Espírito. Jesus falou que os sinais que ele fazia era pelo Espírito. Paulo falou que ele agia pelo Espírito. Jesus falou, se eu faço os sinais que eu faço agora é pelo dedo de Deus, que é o Espírito. Jesus falou, ficar em Jerusalém até que do alto seja dado o Espírito. O Espírito Santo de Deus, irmão, nós temos que nos encher dessa presença gloriosa, maravilhosa, que nos convence do pecado, da justiça e do juízo. Mas é ensinado, irmão, nos dias atuais que nós já alcançamos tudo. Vidas destruídas, irmão, de todas as maneiras, de todas as formas. E repito, tudo que falo primeiro aconteceu em mim, irmão. Minha vida também foi destruída. E se eu não atentar para os olhos e para a presença de Cristo, serás continuamente destruída. O apóstolo Paulo nos mostra isso, que ele orienta o povo a se encher do Espírito. Jesus, irmão, antes de qualquer decisão que ele viesse tomar, ele se enchia do Espírito. Ele nos mostra isso através da oração. Os apóstolos, no capítulo 11 do livro de Lucas, vocês podem ler, Jesus passou a noite em oração. No local deserto ele se retirava. Jesus foi levado, a palavra tentado é a mesma palavra que significa ser provado, ou seja, ser testado. Deus manifesta a você o que tem no seu coração quando tu é tentado, quando tu é provado. Muitos cristãos têm a visão errada, acham, caramba, estou passando por grandes provações, e deviam se alegrar, irmão, porque ali você vai descobrir como você se encontra, como você se acha diante do Criador. É importantíssimo, irmão, períodos tremendos de oração, dedicação, irmão, à oração, de forma perseverante a oração. E o apóstolo Paulo relata isso, que ele perseverava. Pedro fala da oração, todos falam. Os grandes reformadores, irmão, falam da oração. Mas eu quero me prender em Cristo Jesus. A Bíblia diz que ele entrou à noite em oração e mais ou menos 7 horas orando. Jesus acordava muito cedo para orar. O que importância tem? Nenhum dos apóstolos pediu a Jesus, irmão, que viesse ensinar a pregar. Nenhum dos apóstolos pediu a Jesus que viesse ensinar a ler. Nenhum dos apóstolos pediu a Jesus que viesse ensinar a nadar, mas sim a orar. Como deveria ser a oração do Mestre, o período de oração de Cristo, devia ser algo muito glorioso, irmão. Uma manifestação dele de amor. Orar é isso, irmão. É ver em secreto. O interessante da oração é que Deus vê em secreto, mas quando vai agir na tua vida, manifesta de forma visível a todos à sua volta. Que eu e você possamos ser, irmão, resposta de oração àqueles que estão à nossa volta. Irmão, que nós possamos alcançar em sim Deus. Que quando vierem olhar para os feitos de Deus em nossa vida, aquilo que nós temos alcançado na vida física, na vida material, na vida sentimental, eles possam ver. É impossível que você tenha alcançado isso pelos seus próprios esforços. Que eles possam entender e ver que o que nós temos alcançado é a mão de Deus, é a mão de Cristo, a imagem visível de Deus que é Cristo Jesus na nossa vida. E que eles possam ver que o Espírito tem permeado a nossa existência, conduzido para o deserto, conduzido a vitórias. Daniel, irmão,
foi um homem que entrou na cova dos leões. Ninguém que entrou na cova dos leões, mas foi ali que ele teve a grande experiência com Deus. Davi, quando lutou com Golias, foi ali que ele teve a grande experiência com Deus. Sansão, quando ficou cego, foi ali que ele teve grande experiência com Deus. Moisés, no deserto e principalmente no Mar Vermelho, foi ali que ele teve a grande experiência com Deus. O momento de maior dificuldade da tua vida é o momento de maior vida de oração, irmão. Lembre-se disso, qualquer batalha que você tenha passado por hoje, meu irmão e minha irmã, só será vencida através de muita intercessão, irmão. Muita. Jesus passou uma noite em oração e andou sobre o mar, irmão. Jesus sempre teve momentos profundos, tremendos e longos de oração. E isso é gerado pouco a pouco pelo Espírito. Jesus é o exemplo da nossa existência, o que devemos ser. Se Ele intercedeu tanto, irmão, sendo Filho, sendo o próprio Deus manifesto, imagine nós, irmão, o como devemos invocar o Pai no seu nome, através do seu Espírito. Em Lucas 18 diz o seguinte, a partir do versículo 1, olha o que diz. E contou-lhes também uma parábola sobre o dever de orar sempre. O maior dever que você vai ter na sua vida, irmão, é a oração. Devemos se voltar para a oração, irmão. Está essa Babel que tu vê aí, irmão, por falta de clamor. Eu vou te provar em Cristo Jesus, com Cristo e por Cristo, que é falta de clamor. Está escrito, dizendo, o dever de orar sempre e nunca desfalecer. A palavra desfalecer aqui no grego significa ser vencido pelo mal, irmão. Enfraquecer, ficar sonolento, as dificuldades virem te bater. E quando o Espírito promove o contrário, quanto mais a dificuldade te bate, mais intercessão. Você tem que acreditar que Deus te ouve, irmão. A Bíblia diz que sem fé é impossível agradar a Deus, pois aqueles que se aproximam de Deus, irmão, Deus é galardoador do que os buscam. É impossível que você se aproxime diante de Deus e algo você não receba. Ele é galardoador daqueles que o buscam. Ele favorece. De alguma maneira, irmão, você sairá favorecido todas as vezes que dobrar o teu joelho. O teu marido não se converte, mas é o ponto crucial da tua intercessão, da tua intimidade com Deus, o teu filho, a tua esposa. Deus é que conduz por meio do seu Espírito a nossa vida ao deserto, irmão. Lembre-se disso, Jesus foi levado ao deserto pelo Espírito. E diz o seguinte, dizendo, havia numa cidade um certo juiz que nem a Deus temia, nem respeitava o homem. É o contraste, ele é o antitipo, né, meu irmão? Ele é o contraste de Deus. Deus ama o homem e esse juiz não amava o homem, nem temia a Deus. Fazia o que queria, o que dava na sua cabeça. Diz o seguinte, havia também naquela mesma cidade uma certa viúva que ia ter com ele, dizendo, faze-me justiça contra o meu adversário. Ou seja, uma viúva que não tinha marido, não tinha fonte de sustento. A simbologia de alguém que não tem recurso nenhum. Não dependia de ninguém, porque não tinha como depender, era uma viúva. E por algum tempo não quis atendê-la, mas depois disse consigo, ainda que não tema a Deus, nem respeito aos homens, todavia, como esta viúva me molesta, hei de fazer-lhe justiça para que, enfim, não volte a me importunar muito. Disse o Senhor, ouve o que diz o injusto juiz. E Deus não fará justiça aos seus escolhidos, que clamam a Ele de dia e de noite, ainda que tardio para com eles? Digo-vos que depressa lhe fará justiça. Quando, porém, vir o Filho do Homem, porventura, achará fé na terra? Quero me prender em alguns pontos rápidos, irmão. O primeiro ponto é esse. O juiz vai atender a viúva para não ser importunado. A palavra que ele usa aqui no grego, que Cristo usa no grego, é um soco no olho. É a palavra de dois pugilistas, né? Pugilista lutando, e um acerta o outro no olho, irmão. Deixa o olho rosto, ou seja, fica envergonhado. É uma palavra grega que denota aqui, tem a conotação de alguém que será envergonhado publicamente. O juiz, com medo de ser envergonhado publicamente, essa viúva poderia defamá-lo, ou seja,
Ele não temia Deus nem amava a nenhum homem, mas ele amava o seu próprio nome. Deus está querendo dar aqui o exemplo de um homem muito ruim. E ele, com medo de perder o nome de um juiz que fazia justiça, valorizar a sua própria glória, a sua vanglória, ele atende a viúva. Então Cristo dá um bom contraste sobre Deus que ama o homem, que respeita o homem, que é um pai bondoso, com alguém muito cruel. E o interessante é que existe algo paradoxo no texto, irmão. E olha o que ele diz. E Deus não fará justiça aos seus escolhidos, que clamam a Ele de dia e de noite. Ou seja, que clamam muitas vezes, de várias... Entra dia, entra noite, sai noite, o homem continua clamando. Ainda que tardio, ainda que Deus venha demorar um pouco para com eles, digo-vos que depressa lhes fará justiça. Como Deus vai fazer justiça na tua vida depressa, irmão? Se a Bíblia diz aqui que o homem ora de dia e de noite, e Deus ainda vai ser tardio para com ele. Aí Jesus fala que digo-vos que depressa lhe fará justiça. A palavra que Jesus usa no grego significa rapidamente. Deus quando tem que vir para fazer socorro na sua vida, não é como um homem que ajuda hoje, amanhã, depois, amanhã. Deus usa agora. Ele socorre de uma hora para outra, irmão. Essa é a esperança do cristão, ter a situação da sua vida mudada de um momento para o outro, de uma forma muito radical, rápida, no estalar de dedo. Essa é a esperança que o Espírito nos traz através da oração. Assim como foi feita a mudança da viúva, irmão. Demorou, tardou, foi prolongando, mas aconteceu. E Jesus nos traz algo interessante, irmão. Que por mais que eu clame de dia e de noite, quando Deus tem que agir na minha vida, é depressa, é rápido. Eu não posso me prender na questão do tempo, mas na questão da ação de Deus quando Ele agir. E uma coisa fenomenal que acontece aqui, quando, porém, vir o Filho do Homem, porventura achará fé na terra, Ele encontrará os homens orando, irmão. Será que quando Jesus voltar, encontrará o seu povo orando? Está escrito no texto que uma das grandes manifestações da vinda de Cristo, nós que temos essa percepção, saberemos disso, é a falta de clamor nas igrejas, irmão. É a falta de oração. Não intercederemos mais. Não acreditaremos, irmão, que Deus responde a oração. Que Deus vai modificar a minha vida através do clamor. Irmão, não existe outro meio sobre o qual vai te dar experiência, intimidade profunda com Deus que não seja oração. Vamos engravidar pelas pessoas que estão à nossa volta no clamor. Você vai ver, irmão, a mudança na vida da pessoa. Se você é perseguido no teu trabalho, é porque tu tem orado pouco. Paulo fala, irmão, que ainda não estamos, todas as coisas não estão sujeitas a nós. Por quê? Porque ainda não é momento, por causa do clamor, irmão.